Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos o prazer de receber Renato Sá, diretor de Estratégia e Marketing da Tintas MC, empresa de 53 anos no mercado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Rica. É um prazer estar com vocês. Poder contar um pouquinho da história da Tintas MC. É uma história muito bonita. A gente viu 53 anos. Eu queria que você começasse a contar o início da Tintas MC, esse crescimento que a gente sabe que ela teve e uma série de outras coisas, porque nós vamos dividir em duas partes o nosso programa. A primeira contando um pouquinho da história, da sucessão, dos problemas, e na segunda parte, finalmente, nós vamos para contar um pouquinho da franquia, esse novo projeto idealizador seu, para a gente poder entender um pouco e o nosso telespectador também. Muito bom. A Tintas MC é uma empresa que começou como a grande maioria das empresas no Brasil. Pequena, sem planejamento, né? Apenas com um sonho de intuição de alguns irmãos, né? Eles montaram uma loja de tinta muito pequena. Naquele momento eles tinham tintas emprestadas e revendiam, e foram crescendo durante os próximos anos, né? O fundador da empresa chama Manuel, daí o nome Tintas MC, que significa Manuel e Cleide, que é sua esposa. Em 1964, o Manuel, junto com seu irmão do meio, o Armando, iniciaram todo esse projeto e foram trilhando um pouco o mercado de tintas até a chegada do irmão mais novo, que é o Amilcar, que é um dos únicos ainda que estão presente dentro da empresa. Isso. Então, como é que foi essa entrada do Amilcar e depois como é que está sendo essa sucessão? Eu queria que você contasse um pouquinho mais detalhadamente. A saída, você disse que ainda tem alguns sócios, então o Manuel tem um genro, que é uma coisa que as pessoas assustam um pouco. E depois da parte do Amilcar, como é que está sendo? Para o pessoal poder entender bem, que saber que, independentemente do tamanho das empresas, os problemas muitas vezes são os mesmos, né? Então que a gente tenta acertar a empresa para o futuro, que o sonho do fundador muitas vezes não são os sonhos dos filhos. Então, você contar um pouquinho dessa história aí das Tintas MC. A entrada do Amilcar foi logo depois de 3, 4 anos da fundação da empresa, e a empresa começou a crescer e o terceiro irmão entrou dentro desse projeto de lojas, e eles começaram assim uma grande expansão, fazendo com que a Tintas MC se tornasse a maior rede de lojas de tintas do Brasil. Passado alguns anos, começaram a entrar a segunda geração. Então, nessa segunda geração, houve algum preparo ou falou assim, você é meu filho, vem para a empresa? Ou como é que ficou? As pessoas falaram, não, o meu sonho é o sonho dos meus filhos, vou pôr todo mundo na empresa e vão ver o que dá. Pergunta difícil. Coincidentemente, eu fui o primeiro a entrar. Mas eu vou primeiro. Eu fui o primeiro a entrar, eu não sou o mais velho da segunda geração, eu sou da classe intermediária, mas fui o primeiro a entrar, tinha 16 anos, queria trabalhar, queria ter meu próprio dinheiro e fiquei insistindo um pouco para entrar. Eu acho que teve uma preocupação, sim, na entrada. Talvez não teve um grande preparo, mas teve algumas preocupações da gente estar entrando para aprender. Então a minha carreira foi... começar lá de baixo mesmo, isso mesmo, o aprendizado não ser gerente. Não, eu comecei no chão de loja, eu descarreguei muito caminhão de tinta. Eu acho que isso para mim foi muito importante, porque depois você consegue ir crescendo dentro da empresa, mas muito através de meritocracia do que qualquer outra coisa. E você vai conhecendo o que realmente é o DNA da empresa, que é servir o cliente. Então, começando lá de baixo, eu acho que eu tive essa grande experiência. Eu acho que começando lá de baixo é apenas uma ideia minha, eu vejo, porque você consegue ter o respeito das pessoas quando você chega em cima. Porque se você chegar mandando, provavelmente você não vai ter o conhecimento do negócio e as pessoas não vão te respeitar. Hoje você está num cargo muito importante, lógico, por conhecimento, por mérito. Então eu acho que esse é o grande diferencial das empresas quando põe, porque se a gente quer colocar nossos filhos já como gerente, provavelmente isso não vai dar certo. A gente já viu histórias de muitas empresas e você passou por isso. E seus irmãos estão na empresa, vamos contar um pouquinho da sua parte agora. Só tenho duas irmãs mais novas, né? Elas foram entrando na empresa com o decorrer de algumas oportunidades, mas o mais interessante é que as duas foram trilhar carreiras em outras empresas, multinacional, ou ter carreira solo, e quando a empresa precisou, a gente entendeu que seria
a melhor maneira de trazê-las para dentro da empresa. Então, hoje elas estão na empresa. Na realidade, a nossa história é uma história, como você mesmo falou, é uma história como a grande maioria das histórias das empresas familiares, né? Nem tudo é perfeito. Não, milagre não existe. Vão acontecendo algumas, estava conversando antes disso. Vão acontecer algumas coisas durante o caminho. Eu mesmo trabalhei lá por 15 anos. E você falou que até 90, né? 90 a 2005 você trabalhou. Depois nós vamos contar um pouquinho dessa sua história, que é muito interessante, bastante, até para as pessoas poderem entender. Eu mesmo acabei trabalhando 15 anos e saí da empresa, né? Elas também tiveram a oportunidade de entrar e sair. Hoje elas estão dentro da empresa, cada um em algum cargo, que elas acabaram desenvolvendo algumas habilidades fora da Tintas MC também, para agregar coisas para nós também. Então vamos lá, você começou na empresa em 1990 com 16 anos. Isso. Segundo a gente está conversando, você disse que em 2005 você resolveu sair. Exatamente. Sair como? Agora outra pergunta difícil. Qual o motivo? Foi uma divergência por questões de opiniões? Não vou dizer briga, porque acho que briga é uma coisa muito pesada. Por divergência, de não entender que aquilo lá não era o ideal, você saiu, ou foi por uma opção sua de crescimento e tal? Na verdade, eu já tentei sair da empresa antes disso por várias vezes, por desconforto, por divergências, né? Mas nesse momento eu acho que eu saí no melhor momento que eu tinha. Não saí por divergência ou por briga. E a empresa nessa época que você saiu, ela estava em crescimento, estava estabilizada? Ela estava vivendo um momento diferente, porque o Manuel, o fundador, tinha acabado de falecer, aí tiveram alguns problemas de sucessão. Tudo bem que isso é normal em qualquer lugar do mundo. E eu não queria viver aquele momento, então eu entendi que seria o melhor momento de eu trilhar minha carreira solo. Eu tinha muita vontade de empreender, e dentro de uma empresa como a Tintas MC, que é muito organizada, eu entendia que eu precisava aprender algumas coisas fora e resolvi mudar, né, radicalmente, e começar uma empresa do zero. Tá, antes de você começar do zero, eu quero o seguinte: quando você saiu da MC, suas irmãs estavam lá ou não estavam? Como é que ficou a situação? Não estavam. Não estavam. Também tinha outros. O seu pai ficou sem os filhos lá? Tinha o meu pai, tinha os irmãos e tinha alguns primos. Né? Então, eles estavam vivendo um momento difícil da empresa, como todos vivem. Faz parte do crescimento. Isso. E naquele momento eu sentia que eu não queria viver aquele momento. Eu precisava ter o meu espaço, empreender. E eles passaram por tudo, graças a Deus, né? Eles conseguiram passar. Por isso que tá de pé até hoje. Durou quase uma década todo esse processo, então, por sorte, sempre foi uma empresa muito bem organizada, muito bem estruturada. Trabalha com grandes marcas e marcas fortes e tem um mercado bom. Eles acabaram também, óbvio, tendo auxílio de consultorias para passar por esse processo, mas é um processo de saída de sócio que, infelizmente, não um pouco desgastante. Tão... não é saudável como na entrada, né? Porque na entrada tudo é muito bonito, né? Verdade. Como um casamento, você vai casar, você acha que dá tudo certo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho desse seu voo solo. O que você desenvolveu, porque a gente sabe, depois nós vamos contar que você voltou para a empresa com um grande projeto aí. Nesse voo solo, para onde você foi, o que você desenvolveu para ter a grande expertise para chegar nesse ponto do desenvolvimento desse projeto chamado franquia? Eu tinha 15 anos de mercado, de empresa, né, e a minha vontade, essa gana de empreender. Então eu uni até o momento da empresa, então saí muito bem lá dentro da empresa, saí com apoio da própria empresa e resolvi fazer o que eu já fazia. Né? Então, a princípio eu iria montar uma rede de loja de tintas. Né? Que legal, seu pai deve ter adorado. e até com cuidado para não ser concorrente, a MC sempre ficou na cidade de São Paulo, ABC e Litoral. Eu resolvi nesse primeiro planejamento, e depois tiveram mudanças, que eu montaria uma rede de loja de tintas no interior de São Paulo. Coincidentemente eu já morava no interior de São Paulo, né? E falei, putz, vou fazer o que eu sei fazer, sem ter choque com a empresa, né, e criar o meu caminho. Resolvi conversar com os fornecedores que a MC tinha, que a MC tem ainda, óbvio, e são os grandes fornecedores do mercado, né?
E no primeiro que eu sentei para conversar, que foi a Suvinil, que é um dos grandes players hoje de tinta, expliquei o porquê que eu queria sair, pela minha vontade de empreender. Eles me apoiaram, mas eles se preocuparam porque eles enxergavam em mim um futuro sucessor. Que é a grande preocupação. Onde eles estavam apostando bastante, né? Mas eu deixei muito claro que era a minha posição de sair. E eles me fizeram a minha primeira proposta. Então a gente te apoia, né? Só que a gente quer exclusividade. A gente queria que você, ao contrário da MC, que é uma empresa multimarca, que você seja exclusivo nosso. E naquele momento eu tinha um grande problema, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha o dinheiro suficiente para empreender do jeito que eu precisava empreender. E uma proposta dessa, você acaba tendo alguns benefícios. Eu aceitei a empreitada, começamos a conversar sobre montar a rede de loja de tintas e no meio do caminho, entendendo um pouco o atual momento da própria empresa, da Suvinil, BASF, eu fui para um outro canal que é de distribuição. Então eu resolvi, aí eu rompi realmente com o que eu tinha, com a MC, com a própria MC, com o canal de varejo, né? E trilhei a distribuição. É um passo grande ser distribuidor de Suvinil. Muito grande. É uma empreitada muito grande. E o que eu acho que foi muito interessante, né? É que eu sabia eu sabia dos desafios que eu iria ter e também sabia um pouco das competências que eu ainda não tinha desenvolvido. Então a primeira coisa que eu fiz foi convidar uma pessoa que me completasse para abraçar esse sonho comigo. E aí eu chamei o Luciano, que é um diretor financeiro, até porque é um lado que eu não tenho um desenvolvimento muito grande e meu lado é mais de comercial, de jobs de via, contrate alguém que possa te agregar a você e não que vai te ensinar, e não que você tem que ficar ensinando. Exatamente. E aí o Luciano foi o primeiro convidado a ser sócio, né? Ele já tinha trabalhado há muito tempo na MC, ele tinha sido diretor de finanças dentro da empresa, ele estava fora do grupo. E numa ligação, um dia eu tive coragem e convidei, ele abraçou imediatamente essa ideia. E quando a gente estava fazendo o plano de negócio, apareceu uma outra pessoa que entendia de indústria, que é o Alexandre Rotti, e a gente acabou fazendo uma empresa nova com 3 sócios, né? Sabendo que a gente precisava acelerar muito, porque ia ficar muito pequeno o negócio para nós. E conseguimos fazer um desenvolvimento da distribuidora Premium, algo que é muito reconhecido no mercado hoje. Bom, Renato, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, é uma pena, acho que tinha tanta coisa para falar, mas só para a gente encerrar, eu vou te fazer uma última pergunta. Você voltou para eu ia falar Suvinil, para Tintas MC em outubro de 2015. Naquela época tinham 40 lojas, se não me falha a memória, é isso? 43. Hoje você está com 80 e 10 franquias. Exatamente. Para nós encerrarmos, conte um pouquinho de onde vem essa ideia da franquia, o porquê da franquia e esse sucesso todo que você está tendo. Vou tentar resumir. Por favor, que você sabe que televisão os caras matam a gente. Com o sucesso da própria empresa, então eu consegui, a distribuidora Premium se tornou a maior distribuidora de tintas do Brasil. Em 10 anos, naquela época a gente tinha o mesmo faturamento que o Tintas MC, ambas empresas faturavam em torno de 100 milhões, então, e o Amilcar, que é o presidente atual da Tintas MC, queria o meu retorno até para fazer todo o processo de sucessão, né? E a gente topou voltar, desde que a gente fizesse uma fusão, então eu voltei como sócio da empresa, né? Voltei muito feliz. E de tudo que eu consegui absorver do mercado, eu entendia que o grande processo da Tintas MC era fazer uma grande expansão. Beleza, Renato, eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado pela sua atenção, seu tempo. Foi muito bom, espero que a gente possa voltar a falar de novo. Estamos encerrando o programa Gestão Familiar. Se você quer ver este e outros programas, veja o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Muito obrigado e até a próxima.